Eu acho que, na verdade, a gente tem alertado há um bom tempo, quase um ano e meio, que sim, existem diferenças de forma muito mais do que conteúdo. Claro que quando os militares entraram na política, vamos dizer assim, na cena política, acho que é importante separar uma coisa da outra. Os militares, como instrumento de poder, sempre estão como um instrumento de força, sempre estiveram presentes na história brasileira, mas eles ficaram fora direto da cena política, e eu estou falando aí de um apoio partidário, da inserção no governo, desde o final da ditadura militar empresarial, no final do governo Sarney. Porque mesmo no governo Sarney, eles tutelaram a transição. Né? E por que eu estou chamando a atenção disso, Rodrigo? Porque, na verdade, ficou explícito e claro que uma parte enorme dos militares apoia o governo Bolsonaro. Eles pensam parecidos em diversas dimensões. E mais ainda, da forma como eles entraram no governo Bolsonaro e entraram unificados e unidos, começa a aparecer algumas tensões pequenas ainda dentro, tá, Rodrigo? Para não dizer que é homogêneo também, que é importante. Por quê? Porque quando você entra na cena política, alguns estão dentro e outros estão fora. As hierarquias ficam mais frouxas. E aí você está defendendo um determinado representante. Eu costumo dizer que se você observar o que a gente tem visto, né, existem sim algumas dissidências, algumas inquietações, mas na hora H eles estão com o Bolsonaro. Basta ver a nota. Eu tenho uma interpretação que acho que para mim é mais ampla do que a. Isso não foi direcionado apenas ao Aziz. Né? No dia anterior tinha sido feita uma reunião noticiada pelo, acho, Correio Brasiliense, acho que vocês também botaram nota aqui, mostrando que o retornar ao perigo do comunismo. Né? Esse é o argumento de retórica utilizado, e isso já estava claro. Na verdade, o que é que eles estão chamando da volta do comunismo? As pesquisas eleitorais. Essa pesquisa Datafolha reforça o que já estava aparecendo nas outras pesquisas Poder 360 e também na pesquisa CNT, e que tem um elemento que é uma forte redução da rejeição do Lula. Isso é muito significativo. Essa do Datafolha, a rejeição cai bastante, as outras caem até mais. Né? O que mostra o Lula nesse momento, eu estou falando nesse momento, antes que alguém já diga assim, não, ele está contra o Lula, não é isso. Estou dizendo que pesquisa eleitoral é a fotografia do momento. E como eu já falei aqui em várias situações, 2022 é longuíssimo prazo, muita coisa ainda pode acontecer nessa trajetória. Né? E aí, Rodrigo, é evidente que hoje uma parte significativa permanece com o Bolsonaro, e aqui, aí eu vou trazer uma discussão que eu já falei, mas vou reforçar, que vai além da discussão ideológica, é a discussão corporativa. Qualquer outro governo que entre, mesmo à direita, né, os militares irão reduzir a sua influência, a sua capacidade e seu status social. A entrada do Pazuello, que não foi, que em certa medida até foi questionado por alguns elementos dentro das Forças Armadas, mas abriu a caixa de Pandora, que na verdade a caixa já estava aberta. E já estava aberta desde o Twitter do Vilas Boas em 2018. Ali eles já estavam no cenário. Por isso que a antecipação tem a ver com esse olhar desse processo. Eles entraram na política, nascem na política, com um candidato que era o Bolsonaro, achavam que ia controlar, e, na verdade, hoje o Bolsonaro passa a controlar. Eu não tenho dúvida nenhuma. E por quê? Porque hoje eu não enxergo no alto comando nesse processo nenhuma liderança, uma lógica hierarquizada do alto comando. Hoje o Bolsonaro, quer eles gostem ou não das Forças Armadas, se tornou uma liderança da tropa. Olha que enrascada eles foram se meter. Só que aí, como eles também estão nessa sinuca de bico, o que é que eles fazem? Ficam balançando as armas. A entrevista é uma nova balançada de armas. Ele diz assim, eu não preciso ameaçar porque eu tenho as armas. Ele está ameaçando. Está ameaçando a fazer. Quando ele faz isso, ele está exatamente ameaçando. Né? E isso a gente pode se preparar, que isso vai... Aqui a gente já conversou até sobre isso, Rodrigo. A gente está preparado para esse tipo de funcionamento, agora vai ser recorrente até a eleição. Né? Eles vão ficar fazendo notinha, eles vão ficar no mimimi, eles vão ficar fazendo nota para lá e para cá, pressionando. Agora, dá para dizer isso mesmo, eles vão ficar nesse mimimi o tempo inteiro. É evidente que assusta porque ele tem as armas. Né? É claro, Rodrigo e Gisele, dá para descartar completamente um golpe à lá 64? Não. Mas eu não acho que seja o cenário, ainda é pouco provável. É evidente, quando o presidente do Senado dá uma entrevista dizendo que é preciso respeitar as eleições, é porque as eleições
estão sob risco. A democracia é evidente que tem um risco. O Bolsonaro já deixou isso claro há muito tempo, e os militares vão evocar a ideia de defender a democracia contra o perigo comunista. Mas, na verdade, o que eles estão defendendo, hoje eu não tenho mais isso muito claro, é a boquinha, é a volta do Estado Social. Eu lembro, Rodrigo, quando a gente estava aqui, eu falei, comentei assim, olha, esse pessoal que sai da ativa, cria empresa de lobby, está fazendo lobby dentro do governo. O que a gente está vendo no CPI é uma disputa entre, né, quem vai pegar uma fatia do orçamento por fora, paralelo, da venda de vacinas, entre segmentos do Centrão e outros segmentos que têm militares comandando o processo. Né? Eu costumo dizer que a gente está vivendo a lógica entre o público e o privado do capitalismo brasileiro, a lógica da rachadinha. É o varejão. O que está acontecendo é o varejo desse tipo de interação. E a lógica do Bolsonaro, a lógica dos militares, e eles começaram a reagir. Por quê? Porque deve ter, inclusive, gente dentro falando, olha, vai queimar nosso filme, vai queimar nosso filme. Mas na hora H, o que é que vale, Rodrigo e Gisele? A boquinha, o Estado Social. Imagina, quando na vida o Mourão achou que poderia ir ficar na Globo News, falando para a Globo, mesmo depois dele ter ameaçado uma intervenção militar na maçonaria em 2017, né? Isso a gente tem que ter muito claro. O momento, eu sei que está muito difícil, mas a gente tem que olhar historicamente e entender a trajetória. E aí alguém poderia estar me perguntando vocês aí, Eduardo, como é que resolve isso? Não, eu acho que nesse momento é o seguinte, tem que ter muito claro que é preciso colocar a discussão da defesa de novo presente, mas a defesa é o seguinte, a defesa, a questão militar, passa pelo controle civil. Os militares, eles se comportam como um partido, mas eles não são um partido. Acho que esse que é o ponto importante na estrutura democrática, na estrutura de funcionamento. Eles têm armas. É evidente que eles hoje se comportam como partido, né? Nos seus interesses imediatos. Né? Nem com um projeto maior, porque eles não têm um projeto. Isso para mim é muito claro. O projeto é de desmante. Então, qual é o ponto? O ponto é continuar mobilização, porque a gente tem 4 desafios. Garantir a eleição. Eu já tenho falado isso há um tempo e as pessoas acham que é retórica. Garantir a eleição, garantir a vitória do candidato progressista, né? 2, 3, garantir a posse, né? E mais ainda, olha que tem a parte mais difícil, tá, Rodrigo e Gisele, que as pessoas não esquecem, que é governar. Porque o Bolsonaro ainda tem 2 pilares que o apoiam. Não é apenas o pilar das Forças Armadas, mas eu estou reforçando isso, é o pilar da grande burguesia brasileira. As pessoas ficam, como a Globo reverbera a conta, fica parecendo que é toda a burguesia que está contra. Não, a grande burguesia, e depois eu vou voltar aqui para apresentar esse estudo que eu estou fazendo, está lucrando como nunca. E não é só o agro, é também segmentos industriais, porque eles estão fazendo o custo em cima todo da força de trabalho.